Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos com o deputado estadual Bruno Engler, do PRTB. Deputado, bom dia, bem-vindo à Rádio Super e ao Café com Política mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês de novo. Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei que muda a cobrança do ICMS dos combustíveis em Minas, que acaba com essa coisa da cobrança do tributo sobre tributo, do imposto sobre imposto que existe hoje, e passa, se for aprovado esse projeto, e faz com que o governo do estado passe a cobrar através do valor bruto do combustível lá na refinaria, né? Uma mudança bem considerável aí no valor do ICMS que hoje é cobrado pelo sistema de preço médio ponderado, mais ou menos isso, trocando em miúdos. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, porque a gente já ouviu, por exemplo, de alguns prefeitos a preocupação de que isso pode tirar uma arrecadação importante para os municípios. O projeto prevê algum tipo de compensação para isso, por exemplo? Olha, Rodrigo, essa ideia foi uma ideia que surgiu a partir da luta do presidente Jair Bolsonaro de buscar diminuir os impostos dos combustíveis para que fique mais barato para o consumidor na ponta da linha. E aí a gente estava estudando, enquanto deputado estadual, o que poderia ser feito. Como deputado, eu não tenho a prerrogativa de diminuir a alíquota do imposto, isso aí é prerrogativa do governador, mas quando a gente fez uma análise de como é feita a cobrança do ICMS no estado de Minas Gerais, e não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, a gente percebeu que a cobrança do imposto atualmente, ela é ilegal, porque o ICMS ele é um imposto de natureza não cumulativa, ou seja, ele não pode incidir duas vezes na mesma operação e ele não pode incidir sobre si mesmo. E hoje o ICMS ele é cobrado sobre um PMPF, Preço Médio Ponderado para o Consumidor Final, ou seja, é feito um cálculo da média do preço dos combustíveis na bomba, em Minas Gerais, e o ICMS é cobrado sobre essa média do mês anterior. Então, o ICMS, ao invés de incidir sobre o valor do combustível, que é onde ele deveria incidir, ele incide sobre o valor do combustível e sobre todos os impostos do mês anterior, inclusive o próprio ICMS. Essa cobrança é ilegal, ela é indevida, ela é irregular, e por isso que nós apresentamos o projeto de lei para sanar essa ilegalidade e estabelecer uma cobrança justa do ICMS. O ICMS tem que ser cobrado onde ele é devido, no valor do combustível. Em relação à questão que os prefeitos apresentam de preocupação da queda de arrecadação, inclusive eu escuto de alguns que são contra essa proposta, de que seria preciso apresentar uma alternativa de arrecadação, não é o caso. Eu entendo a preocupação dos prefeitos, só que você precisa apresentar uma alternativa de arrecadação quando você está abrindo mão de uma receita legítima. Quando a Assembleia está agindo para impedir uma cobrança irregular de imposto, essa cobrança já não deveria estar acontecendo. Nós estamos tentando consertar um erro que é feito neste momento. Então, não existe essa exigência para que a gente apresente uma medida de compensação. Agora, deputado, recentemente uma polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e alguns governadores, porque o presidente falou que a culpa do aumento no ICMS, do aumento no preço dos combustíveis e no gás de cozinha era dos governadores. Aí o governador Romeu Zema rebateu, inclusive postou nas redes sociais, dizendo que na gestão dele não houve e não haverá nenhum aumento nos impostos, que são os mesmos desde 2018, quando a gasolina custava R$4. Essa polêmica, né, que gerou aí um desconforto entre o presidente e alguns governadores. O governador Romeu Zema, como eu disse, que rebateu nas redes sociais, depois falou sobre isso em algumas entrevistas. Eu queria saber do senhor, assim, em relação a isso, se o governo não aumentou esse governo, e se o governo federal se isenta da culpa, de quem é a culpa neste momento? Na verdade, Thalita, o preço do combustível ele se dá por diversos fatores. É o preço do barril do petróleo no mercado internacional, é a questão do dólar. Então, isso tudo afeta o preço do combustível. O que o presidente fala, e fala com razão, é que boa parte do que a gente paga de combustível é imposto. E o maior imposto que a gente paga de combustível é o imposto estadual. Aqui em Minas Gerais, a gente paga
31% de ICMS na gasolina. E uma luta do presidente Bolsonaro, que ele trava lá em Brasília, é para que o valor do ICMS seja fixo, seja nominal, justamente para quando haver essa flutuação de preço, para cima no caso, o valor do imposto não aumente, porque quando a Petrobras aumenta o valor da gasolina na refinaria, para estar em linha com os valores de mercado, como a gente tem uma cobrança de ICMS que é percentual, não é nominal, então o valor cobrado de ICMS ele aumenta. Não se mexe na alíquota, mas o valor aumenta. Hoje o governo de Minas recebe por litro de gasolina muito mais do que quando o governador Romeu Zema assumiu. O que o presidente propõe? Não é o que está no nosso projeto de lei, a nossa abordagem é diferente, mas o presidente propõe, por exemplo, no estado de Minas Gerais, o valor do ICMS vai ser R$ 1,50 na gasolina, que aí vai ser feito ali com alguma unidade fiscal para que se ajuste com a inflação, mas aí, independente de mudança de preço na gasolina, esse valor vai ser fixo. O que a gente observa é que, com o aumento da gasolina, foi aumentado sim os impostos estaduais, e isso gera um efeito cascata que vai aumentando o imposto da gasolina na ponta da linha. Com o nosso projeto, vai haver uma diminuição da base de cálculo do imposto, a diminuição do imposto e, portanto, a diminuição do preço. A gente está conversando com o deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, sobre essa questão do preço dos combustíveis e do projeto que ele apresentou na Assembleia Legislativa. Deputado, por aquilo que o senhor sente dos seus pares na Assembleia Legislativa, o senhor acha que esse projeto ele pode, de fato, ser aprovado nos 2 turnos? Olha, Rodrigo, eu acredito que sim. Existe uma pressão muito grande do governo para que esse projeto não prospere, justamente por causa dessa questão arrecadatória. Só que é uma pauta extremamente popular. Todo cidadão mineiro quer um combustível mais barato na ponta da linha. Então é muito difícil para o parlamentar dar a cara para bater e dizer, não, eu vou votar para manter a sua gasolina mais cara. A gente está agora com esse projeto parado na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. É preciso que a população peça aos deputados da comissão que votem favoravelmente essa matéria, e passando pela comissão, eu acredito que em plenário a imensa maioria dos colegas vai votar junto com o interesse do povo mineiro, que é de diminuição do valor dos combustíveis. Deputado, circula pelas redes sociais um chamado para uma manifestação contra a ideologia de gênero no Estado. Seria uma manifestação na porta da casa do governador no próximo sábado, dia 18. Queria saber o que o senhor acha desse movimento, o senhor vai participar desse movimento e, se sim, que o senhor falasse sobre ele para a gente. Ô, Thalita, eu vou participar sim desse movimento, inclusive eu fui o primeiro a convocar. O que acontece? Infelizmente foi aprovado na Assembleia Legislativa, com o meu voto contrário e com a minha oposição, um projeto do PT que institui a ideologia de gênero no estado de Minas Gerais. É um projeto que proíbe a discriminação, como eles colocam, por parte de estabelecimentos contra expressão ou identidade de gênero. E coloca como conceito de expressão de gênero como a pessoa se identifica independente de características físicas, comportamentais, de aparência ou mudança de nome. E estabelece uma multa de até R$ 177 mil para quem não cumprir essa lei. Ou seja, se um homem, com todas as características de homem, vestido como homem, com nome de homem, com barba na cara, chega no estabelecimento e diz assim, olha, a minha expressão de gênero é feminina, eu quero adentrar o banheiro feminino, o vestiário feminino, a sauna feminina. Se algum funcionário, sudono ou preposto do estabelecimento proibir essa pessoa de entrar nas áreas que são exclusivamente femininas, o estabelecimento pode ser multado em até R$ 177 mil. É um projeto muito perigoso, que expõe as mulheres e meninas de Minas Gerais a risco e que no momento está na mesa do governador. O governador tem a prerrogativa de sancionar ou vetar essa matéria. E até o presente momento o governador não se manifestou a respeito, nem que vai sancionar, nem que vai vetar. Por isso eu chamei essa manifestação sábado às 10 horas da manhã na casa do governador, para que a gente possa exigir do governador o veto dessa matéria. Não é uma manifestação para atacar o governador, a gente não sabe qual é a posição dele, eu não sei se ele vai sancionar, se ele vai vetar, é simplesmente para mostrar nossa indignação
com essa proposição de lei e pedir o veto integral a essa matéria. Se até sábado o governador vier a público dizer que vai vetar a matéria, nós não vamos fazer a manifestação, não tem porquê. Agora, se até lá ele continuar com essa postura que ele está tendo de se manter calado, de não se posicionar a respeito, nós vamos fazer a manifestação de forma pacífica, de forma ordeira, para mostrar nossa posição ao governador. Ô, deputado, tem aqui uma pergunta ainda sobre a questão dos combustíveis de um ouvinte nosso aqui pelo nosso WhatsApp. É o Celso, do bairro Tupi. O Celso está perguntando aqui o seguinte: Rodrigo, por favor, pergunte ao deputado Bruno Engler sobre o projeto dos combustíveis. Se for aprovado esse projeto dele, o que significaria de redução, por exemplo, no preço da gasolina, considerando que hoje, segundo algumas pesquisas, o preço médio do combustível vendido na região metropolitana está na casa dos R$6,23. Se eu tenho um cálculo, a sua equipe tem um cálculo disso, deputado, do quanto isso poderia representar de mudança no valor que no fim das contas é cobrado na bomba para o consumidor? Olha, Rodrigo, eu fiz um cálculo junto à minha equipe, um cálculo ali bruto, baseado nos valores que o governo divulga do preço do combustível da refinaria e do PMPF. É claro que entre essa lei ser aprovada e entrar em vigor pode haver mudança no valor da refinaria, mudança também no próprio PMPF, mas a gente acredita que se o nosso projeto se tornar lei, o preço da gasolina, que é o ICMS mais alto, pode cair algo em torno aí de R$1. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, você já conhece o quadro? São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Perfeito. Para começar, o preço da gasolina em Minas? Muito alto. Palanque para Bolsonaro aqui no estado. Quem seria candidato ao governo? Acho que o presidente vai saber tomar essa decisão. Até o momento não temos um nome. Não sabemos se vamos caminhar com o governador Romeu Zema ou se a gente vai ter um nome próprio. O governador Romeu Zema? Olha, ele tem uma oportunidade muito grande de se mostrar alinhado aos conservadores de Minas Gerais se ele vetar a proposição de lei 24.909. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Uma vergonha para Minas Gerais. Duelo Bolsonaro versus Lula. Olha, mocinho contra bandido, polícia versus ladrão. Quem tem caráter vota no Bolsonaro. Manifestações dos dias 7 e 12 de setembro. Dia 7 de setembro, enorme defesa do presidente Bolsonaro e pessoas patriotas em defesa do Brasil. Dia 12 foi aquela vergonha que ninguém foi e os poucos que foram passaram vergonha. Deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, falando com a gente principalmente a respeito do projeto que envolve a cobrança do ICMS no valor do combustível em Minas Gerais. Obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor, deputado. Rodrigo, eu que agradeço a você, a Thalita, ao espaço na Rádio Super. Encerro aqui fazendo um apelo. Quem ainda não conhece, não acompanha o nosso trabalho, tem interesse em acompanhar, nos siga lá nas redes sociais, Instagram e Twitter, @BrunoEnglerDM, Facebook, página Bruno Engler. A gente posta tudo em relação ao nosso mandato, que está acontecendo na Assembleia Legislativa, além do apoio total e restrito ao presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, deputado, pela entrevista.